Irmãos, pastor quando sai de férias, que vai visitar uma igreja presbiteriana, ele é logo gentilmente convidado a pregar à noite, para descansar um pouco, não é? E não poderia ser de outra forma. O reverendo Daniel Alves foi meu colega contemporâneo do seminário JMC. É o seminário que se encontra mais baiano. Na época que eu cheguei já existia uma colônia lá e fui muito bem acolhido. E Deus tem abençoado o nosso estado, não é, com pessoas sérias. E ele atualmente é pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, no Rio Grande do Sul. É também capelão da Força Aérea Brasileira. Ele está aqui com a família, a sua esposa Cíntia, o Danielzinho, a Rebeca e a Raquel, seus filhos. Então, passando aqui de férias, eu o incomodei, disse: pastor, prega para a gente aqui nesta noite, traz a palavra. E ele gentilmente aceitou, e eu quero então passar a palavra a ele, para que Deus o use e nos edifique nesta noite. Quero saudar a todos com a graça fortalecedora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria poder estar aqui, poder rever alguns irmãos, colega de seminário, e conhecer uma igreja que há muito eu tinha vontade de conhecer, ainda não tive a oportunidade. Eu sou filho da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, no interior, e sempre ouvi falar desta igreja, mas nunca tive a oportunidade de conhecer. Então hoje, pela manhã, tive a grata satisfação de conhecer a igreja e mais satisfação ainda em poder atender ao convite de poder trazer uma palavra aos irmãos nessa noite, para que pudéssemos crescer na edificação, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor de férias, a gente tira férias, mas a gente não tira férias de Deus, né? Por isso, para mim, dia do Senhor é inegociável. Mesmo em tempos de férias, posso estar longe, mas dia do Senhor é dia de estar reunido com o povo de Deus, adoração comunitária, ver os irmãos cantando, louvando a Deus, tão bonito, tão bem ensaiado. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. E ao retornar para o Rio Grande do Sul, vou voltar com uma boa recordação do conhecimento dessa igreja aqui. Vamos, irmãos, sem mais delongas, abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, onde estaremos lendo todo o capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio,
E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Bondoso Deus, a tua palavra foi lida, o Senhor falou conosco, mas nós precisamos da iluminação do teu Espírito para compreender a tua fala, a tua voz. E nós te rogamos, ó Senhor, que tu mesmo venhas fazer aquilo que o pregador não consegue, que o homem natural não tem capacidade. Venha aplicar, ó Deus amado, essa palavra bendita em nossos corações. Usa esse teu servo, ó Deus, para que possa transmitir a tua mensagem de forma clara, objetiva, e assim todos possam ser edificados. Ó Espírito do eterno Deus, opera em nossas vidas. Que todos os outros pensamentos e preocupações da vida, que as nossas outras dificuldades e que reclamam nossa atenção possam ficar de lado nesse instante e que toda a nossa atenção esteja assim voltada à tua palavra. Cativa nossas mentes à tua palavra e edifica-nos para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Já diz que um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Como é bom ver pessoas que nos inspiram através do seu modelo de vida. E nessa trajetória da vida cristã, pessoas próximas, ou quem sabe até alguns mais distantes, fizeram coisas tão bonitas, que nos incentivam, que nos dão vontade de prosseguir e de seguir o seu modelo. Por outro lado, irmãos, um mau exemplo é algo tão negativo, arranca de dentro de nós aquela vontade de continuar. Você às vezes está até empolgado em fazer alguma coisa, e aí alguém dá um mau exemplo, você perde até o incentivo. Eu já vi pessoas que já chegaram até a abandonar a fé por causa dos maus exemplos que já viram por aí. E os maus exemplos estão em toda a parte. Às vezes você está na rodovia, e aí você vê o mau exemplo de um policial rodoviário que pede um dinheirinho a mais, como se estivesse morrendo de fome. Me dá mais um pouquinho aí, só para poder se saciar, porque por maior que seja o seu salário, ele nunca vai ficar satisfeito. Você vê maus exemplos na área da saúde, em médicos que não deveriam levar esse nome, que mancham a categoria. De políticos que dão maus exemplos, de homens que chegam até a orar uns pelos outros, e nós vimos isso nas retrospectivas há poucos dias. Nós vemos maus exemplos nos púlpitos do Brasil, pastores que dão maus exemplos. Enfim, nós vemos maus exemplos às vezes dentro da nossa própria casa. Você às vezes não está incentivado ou motivado a progredir, a crescer por causa dos maus exemplos. Tem gente que não se converte, que não quer ir em uma igreja evangélica por causa de maus exemplos que ouviram falar ou que visualizaram. O mau exemplo desanima, desencoraja, destrói. Nós precisamos de bons exemplos, irmãos. Mais do que palavras. Um bom exemplo vale mais que 1000 palavras. E eu já queria lhe fazer uma pergunta então nessa noite. Você tem servido de exemplo para quem? Você tem dado bom exemplo para os seus filhos? Você é um bom exemplo para sua família? Seus familiares que não conhecem a Jesus, eles olham para você e percebem que você é um referencial. Todos eles querem ser como você, porque você é um exemplo de vida. Você que é o pai, o chefe do lar, a tua esposa e teus filhos querem ser como você é, devido ao seu exemplo. Você, líder da igreja, você é exemplo para os demais. E eu perguntaria, se todos fossem como você é, como seria a nossa realidade hoje? Se todos contribuíssem com a obra de Deus com a mesma frequência com que você contribui, se todos frequentassem os cultos nas igrejas com a mesma frequência que você frequenta,
quantas pessoas teriam na reunião de oração, na plenária da SAF, na reunião da mocidade? Se todas as pessoas evangelizassem do mesmo tanto que você evangeliza, quantas pessoas seriam evangelizadas? Você tem sido exemplo para quem? Meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca de pessoas que deem exemplo. O texto que nós lemos nos fala sobre isso, de uma igreja que dava exemplo. Dava exemplo não apenas dentro da sua casa, dava exemplo não apenas para a sua família, para a sua igreja local, mas era um modelo, uma referência para várias outras pessoas. Paulo chega a citar no verso 7 que nós lemos assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Toda aquela região poderia ter um modelo para seguir, um referencial. A igreja dos Tessalonicenses. E quando a gente fala de igreja, irmãos, eu nunca estou pensando nas paredes, na construção. Eu estou pensando nos membros da igreja, no corpo de Cristo, que é a igreja. E aí eu quero lhe perguntar de novo: você, como igreja de Jesus, você tem servido de exemplo para quem? Ah, pastor, eu sirvo de exemplo para muita gente. Exemplo de quê? Exemplo do que não presta. Não, eu não quero que você seja um exemplo do que não presta. Exemplo de algo bom, de algo positivo, de algo que vai deixar marcas benditas na vida dos outros. Como as pessoas se lembram de você? Qual é a recordação que elas têm de você? De alguém que é exemplar, que é um modelo, como esse texto aqui faz referência? Ou elas lembram muitas vezes lamentando do tipo de cristão que você professa ser? Pois bem, irmãos, a igreja de Tessalônica, diferentemente de muitas outras, era uma igreja que servia de modelo. Literalmente o texto poderia ser traduzido como tipo. Ela era um tipo, um padrão, um paradigma digno de ser imitado. A igreja de Tessalônica, ela imitava a Cristo. Portanto, ela estava habilitada para servir de exemplo para todos os outros. Imitem a igreja de Tessalônica, porque vocês estarão se equalizando com a imagem de Cristo. É isso que Paulo diz: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, verso 6, de sorte que vos tornaste modelo agora para todos os crentes em toda a região. Irmãos da igreja presbiteriana da Bahia, vocês são modelo para quem? Vocês são exemplo para quem? Tem que ser assim, ó. A igreja da Bahia se tornou modelo para todos os crentes da Bahia, Sergipe, Alagoas, do Brasil e do mundo. Essa é a ideia. Porque o que nós temos visto de escândalos, de maus exemplos, envolvendo pessoas que professam fé cristã, é algo tão negativo, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que esses que causam escândalo, melhor seria que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se atirassem, do que fazer um desses meus pequeninos se escandalizar. Mas as pessoas às vezes brincam de ser cristãos, e aí vivem como bem quer. E nós não podemos ter essa postura. Precisamos ser modelo. E por isso eu quero lhes falar nessa noite sobre uma igreja modelo. Modelo para todos os crentes. Você precisa ser esse modelo. Esse crente modelo, esse crente exemplo para todos os demais. Alguém pode dizer: pastor, eu já sou modelo, né? Desfilo, sou top model, coisas do tipo. Você precisa ser agora o top model da fé, um exemplo de fé, um exemplo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, um padrão para que os outros possam olhar para você na certeza que eles estão olhando para Jesus. Essa igreja de Tessalônica, ela tinha algumas evidências que eu quero passar a analisar com os irmãos. A primeira delas está aí nos versos 2 a 4, que nos mostra que aquela igreja modelo para todos os crentes era uma igreja que evidenciava as marcas da eleição. Olha bem o que diz a partir do verso 2, acompanhe comigo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,
reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Uma igreja que serve de modelo para todos os demais é uma igreja que evidencia as marcas da eleição. Você olha para a pessoa e fala: rapaz, aquele ali é salvo mesmo, viu? Aquele ali não tem como ser um perdido, não tem como aquele irmãozinho ser um lobo na pele de ovelha. Ele evidencia que ele é um eleito de Deus, que ele é um salvo do Senhor, que ele é um verdadeiro cristão. Ele evidencia isso externamente. O verso 3 cita 3 coisas que evidenciam então essa eleição. Quais são elas? Primeiro, operosidade da fé, acompanha aí. Segundo, abnegação do vosso amor. Terceiro, firmeza da vossa esperança. Então observe aqui: fé, amor e esperança. Vocês lembram 1 Coríntios 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aí você pode dizer: pastor, eu acho que eu estou por aí, viu? Porque eu tenho fé. Pensa no homem que tem fé. Eu tenho fé. Senão eu não estava aqui na igreja. Eu tenho fé em Deus. Amor, eu amo também. Eu tenho amor. Claro que eu tenho amor. Uma igreja nos Estados Unidos, no Texas, ela tem na sua escola dominical cerca de 800 pessoas matriculadas. E o pastor pensa em aumentar o templo porque não já comporta mais. E uma das coisas que acontece naquela igreja é que o grande discurso deles é o amor. Só que o que é interessante é que aquela comunidade, ela abraça tão somente toda uma comunidade homossexual. E está crescendo cada vez mais. E eles dizem: viva o amor. E depois vem a passeata gay, e todos lá em cima do... Eu posso daqui a uns dias ser preso por causa disso que eu estou falando. E ainda estão filmando ali, né? Mas eu não vou deixar de falar da verdade do Evangelho. Pessoas que em nome do amor, o importante é o amor, que viva o amor, de qualquer jeito. Aí pode até pegar o texto aqui e dizer aqui, ó, e ainda é uma marca de que eu sou salvo, o amor. Na verdade, irmãos, o que é destacado nesse texto não é a fé, nem o amor, nem a esperança. Observe de novo, o que está sendo destacado aí é a operosidade da fé. Não é a fé, é a operosidade dessa fé. Não é simplesmente o amor, mas a abnegação desse amor. Não é simplesmente uma esperança, mas a firmeza que eles tinham na esperança. Então observe aqui, quando se fala de fé, não é simplesmente a pessoa dizer: eu acredito em Deus, mas é uma fé verdadeira, uma fé autêntica, não é uma fé morta, uma fé que não leva a nada. Essa é uma fé operosa, literalmente uma fé que trabalha, uma fé que atua. De que adianta eu dizer eu tenho grande fé? Tiago mesmo já nos pergunta: mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quais são as obras da tua fé? Você que professa fé em Deus, pastor desde pequenininho, viu? Criado no Evangelho desde a 104ª geração, toda a vida criado, sempre tive... Sim, não estou perguntando quanto tempo você tem de cristandade, de tempo que você congrega na igreja. Eu quero saber quais são as obras dessa tua fé. Uma fé que não faz nada? Uma fé que não dá nenhum bom exemplo dentro de casa? Uma fé que não serve de modelo para as pessoas da própria sala de aula, do próprio ambiente de trabalho, na própria igreja? Que fé é essa? Os tessalonicenses, eles eram modelo. A fé deles era operosa. A sua é também? Ou a sua fé é apenas algo que... Não, a minha fé é um negócio que eu tenho com Deus e acabou. Ou é uma fé que atua, uma fé que trabalha, uma fé que leva à ação. Uma segunda coisa que o texto fala sobre não simplesmente amor, mas a abnegação do amor. A história que me vem à mente é a história de Ananias, quando fala de abnegação. Vocês estão lembrados da história de Ananias? Atos capítulo 9 diz que o apóstolo Paulo se converteu. Naquela época ele era o Saulo. Houve aquele grande brilho no céu, ele caiu, ficou cego, e agora ele está na casa de um homem, e Deus fala com Ananias, um discípulo: Ananias, meu servo, dispõe-te e vai até lá onde Paulo está. Eu acho muito interessante a forma como está escrita aquela narrativa de Atos 9.
que Ananias era um discípulo pronto para servir a Deus. Quem sabe como você está aí, ó. Deus, eu estou aqui para o que der e vier. Manda que o teu servo obedece. E aí diz o texto sagrado que o Senhor falou com Ananias. Ananias, ele, sim, Senhor. Se fosse no quartel, ia ficar em sentido, né? Fazer continência. Pois não, eis-me aqui pronto para o serviço. Ananias se apresentou. Pois não, Senhor, eu tenho uma missão para você. Sim, Senhor, pode contar. Eu quero que você vá lá nas ruas aí de Damasco. Sim, Senhor. Procura lá na rua direita. Sim, rua direita, sim, Senhor. Aonde o Senhor quer que eu vá? Procura na casa de um homem chamado Judas. Sim, Senhor. Rua direita, Judas. O que mais o Senhor quer que eu faça? Procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Senhor, como é o nome do rapaz mesmo aí? Acho que o senhor enganou aí o nome dele. Como é mesmo? Ele estava tão pronto a atender tudo até aquele momento, né? Mas aquele nome Saulo de Tarso estremeceu dentro dele. Sabe por quê? Porque Saulo de Tarso era um inimigo do Evangelho. Era um homem que andava com cartas, mandando prender todos os cristãos. Quem sabe um dos amigos de Ananias foi o Estevão, que o Paulo segurou as vestes enquanto os outros apedrejavam. Todo mundo sabia da fama de Paulo. E aí agora Deus está falando a Ananias, vai lá para servir de bênção na vida daquele que só tem causado males. Mas o Senhor diz, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. O que me chama a atenção do texto é que a narrativa diz, e Ananias foi. Ele foi porque ele queria? Não, ele foi porque ele obedecia. Amor verdadeiro não é amor só que diz, eu te amo, benzinho, né? Casal de adolescentes apaixonados. Oi, meu amor, minha querida, né? Não é só aquela paixão, aquele negócio. Amor verdadeiro é amor que abre mão. É o amor que não faz o que quer para benefício do outro. É o amor que se sacrifica, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Meus irmãos, Ananias foi lá e quando ele chega diante daquele homem, que se fosse um homem natural, o que faria na hora dessa? Eu sei que ele está ali, está cego, eu estou aqui, só eu e ele. Esse homem fez mal para um monte de gente. Se fosse um paraibano, ia puxar a peixeira e falar, agora eu vou lhe dar o que você merece. Ninguém vai ver mesmo, né? Matava o homem ali mesmo e fala, toma agora. Você fez, agora você recebe o troco. Mas ele era um servo de Deus. Ele chega lá e fala assim, é muito interessante. Depois dá uma lida em Atos 9. Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui. Olha só, eu acho linda essa expressão. Saulo, irmão. Ele vai além do que ele podia ter chegado. Tá bom, mandou, deixa eu ir lá, né? Chegava lá, falava, o Senhor mandou vir aqui, Deus abençoa a vida dele aí, como Jonas fez. Mas ele se nega. Ele se nega por amor a Deus. Nós precisamos ter um amor abnegado, se nós queremos servir de exemplo para alguém. Um amor que abre mão dos seus próprios direitos. Um amor que deixa de lado a ferida, a mágoa, um amor que abre mão de tudo e serve. Eu não estou dizendo que isso é fácil não, mas eu estou dizendo que isso é uma marca da eleição. Isso é a marca do verdadeiro cristão. E se você não tiver isso, você nunca vai servir de modelo para ninguém. A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo, ela evidenciava a salvação verdadeira. Eles evidenciavam externamente uma graça interna inconfundível. A eleição, porque eles tinham uma fé operosa, porque eles tinham amor abnegado e porque eles tinham firmeza na esperança. Não é aquela esperança como a que você tem de que no início do mês você vai receber seu salário. Não, eu tenho esperança que aquele miserável ainda me paga por tudo que fez. Não é esse tipo de esperança. É uma esperança verdadeira, firme do Filho de Deus. Esperança que não se limita às coisas dessa terra, mas uma esperança que está lá para cima, para a glória do céu. A igreja de Tessalônica tinha essa esperança firme. Sabe uma das coisas que eu gosto de fazer, pastor, quando eu retorno ao interior? É perguntar pelos irmãos, cadê fulano de tal? Sabe uma das grandes alegrias que eu tenho? É perguntar, cadê Dona Maria? Ah, Dona Maria está lá, firme. Cadê o seu Torquato? Está lá, está firme.
Cadê aquela jovenzinha que estava lá na igreja, estava passando por uns problemas? Ah, pastor, ela ainda está passando pelos mesmos problemas, mas está lá firme. Não tem alegria maior para o pastor do que saber que as ovelhas estão firmes. Agora, você sabe uma grande tristeza que a gente sempre encontra quando retorna, depois de 1 ano ou 2? Cadê fulano de tal? Ih, pastor, aquele lá não está mais não. Cadê aquele irmãozinho que estava lá na frente da igreja e fazia... Aí, pastor, aquele agora foi para o mundo, pastor. Depois do carnaval não voltou mais. Meus irmãos, como é triste. O hino 132 já dizia: quantos que corriam bem, de longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Quantas pessoas que iam tão bem, firme, a vida parece um tobogã, tem hora que está lá em cima. Benção pura, pastor. Tem hora que está lá embaixo. Tem hora que está estável, tem hora que está ruim. Como é que você está na sua vida? Você é uma pessoa firme na rocha. Pode vir em temporal, pode vir o que vier, você está lá firme. Pastor, estou sofrendo e estou chorando, mas eu estou firme nos caminhos do Senhor. A igreja de Tessalônica era assim. Essa é a primeira característica dessa igreja exemplar. Você precisa ter isso, as marcas da eleição na sua vida. Uma segunda coisa que eu gostaria de destacar desse texto é que aqueles irmãos, eles receberam a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo. Diz o texto na sequência, a partir do verso 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Você lembra quando você recebeu a palavra de Deus em seu coração pela primeira vez? Você lembra? A palavra de Deus, quando nós a recebemos pela primeira vez, foi algo que não foi produzido por nós mesmos. Foi o próprio Espírito de Deus quem operou em nós. Abriu o nosso coração, como abriu o coração de Lídia, para entender as coisas que Paulo dizia. Aquela palavra mexeu com a gente de tal forma que a nossa vida foi completamente mudada. Você lembra desse dia na sua vida? Na minha vida aconteceu no dia 23 de setembro de 95. Eu nunca mais vou esquecer aquele dia, porque daquele dia para frente minha vida foi mudada. No dia que eu recebi a palavra de Deus no meu coração. O desafio é continuarmos acolhendo essa palavra bendita em nosso coração da mesma forma. Recebendo a palavra de Deus em nosso coração com a alegria que o próprio Espírito Santo produz em nós. É interessante que o texto diz assim: não chegou até vós tão somente em palavra. Sabe por que tem muita gente que não dá bom testemunho, embora professe fé cristã? Porque eles não acolheram a palavra de Deus em seus corações, como de fato ela é. Eles receberam como palavra, simplesmente como uma palavra. E Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: a palavra que nós pregamos não chegou até vocês somente uma palavra, como uma aula de história, como uma aula de qualquer outra matéria que você tem, uma palestra que você vai ouvir. Ela não chegou assim, mas ela veio com poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Foi algo que o próprio Espírito Santo operou dentro de nós. Foi o poder de Deus que transforma, que converte, que muda totalmente. Foi essa ação que aconteceu na vida dos Tessalonicenses. Por isso eles eram modelo. Você nunca vai servir de modelo enquanto você não receber a palavra de Deus com essa alegria do Espírito Santo. É interessante, se você ver no capítulo 2, o verso 13, Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra de Deus estava sendo acolhida no coração daqueles irmãos. E aí eles acreditavam naquilo e eles viviam agora em função daquela palavra. E a vida deles era completamente transformada. Sabe por que sua vida muitas vezes não muda?
E às vezes você fica assistindo um programa de televisão, fica vendo, por que fulano faz? Por que acontece tanta coisa na vida dessas pessoas? Deixa eu lhe dizer uma coisa, infelizmente, nós vivemos hoje uma concorrência desleal entre o verdadeiro evangelho que está sendo pregado e o falso evangelho que também está sendo pregado. Com mais força, com todos os recursos da mídia, em vários canais ao mesmo tempo. Mas o que me admira é que as pessoas ouvem essas heresias, ouvem essas palavras de autoafirmação, palavras que soam tão bem aos ouvidos, mas sabe como é que elas recebem? Elas recebem assim, fala, elas estão assim com o coração derretido, assim dizendo, fala que o que vier eu recebo. Algumas igrejas, para você ter ideia, na hora que chega perto da hora da mensagem, ninguém sabe ainda quem é o pregador. Tem uns 4 ou 5 assim perto, aí você fala, quem será o pregador? Deus ainda não revelou. Aí daqui a pouco, baixa o espírito na hora ali, e o cara se levanta e começa a pregar. E sabe como é que as pessoas recebem essa palavra que ele inventa na hora? Você sabe como é que elas recebem? Elas recebem assim, eu quero, me dá. Meus irmãos, trabalhando como capelão dentro da Força Aérea, tendo que lidar com várias pessoas, como eu me entristeço às vezes, ao ver alguns tipos de crenças, pessoas que se entregam a cada tipo de igreja, e as pessoas não conseguem perder a malícia, não conseguem perceber a malícia que está por trás, não conseguem perceber que aquilo tudo é uma manipulação, que aquilo não é a verdade de Deus, mas elas recebem aquela palavra de tal forma que o que é dito lá na frente é inquestionável. Aí você está aqui numa igreja presbiteriana, que é uma igreja que tem como característica principal, e espero que nós morramos até a volta de Cristo, essa igreja continue com essa mesma característica, de ser uma igreja que prima pela verdade da palavra, e não negocia a palavra de Deus. E você sabe como é que o povo recebe essa palavra que nós estamos pregando aqui? Você já viu como é que as pessoas recebem a palavra muitas vezes? Eu não estou falando de ninguém especificamente não, viu gente? Senão vai fazer igual aquele irmãozinho que estava dormindo, e o pastor foi dar a ilustração. Naquele dia eu estava com o presbítero fulano de tal, que está ali para aprovar, né, presbítero? E o presbítero dormindo levantou e, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos. Ele dormindo pensou que o pastor estava chamando ele para orar, no meio do sermão. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas vezes nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus tem sido ensinada nos lares, na escola dominical, dos púlpitos, só que as pessoas não acolhem essa palavra como de verdade ela é, palavra de Deus. Às vezes elas acham que ouvir a pregação é apenas um exercício intelectual, e no final elas dizem, achei interessante, bonitas as suas palavras, mas não passa disso. Paulo está dizendo, nosso evangelho não chegou a vocês tão somente em palavra, mas em poder e no Espírito Santo. Foi algo que gerou vida no coração deles e que continuou transformando a vida deles a tal ponto deles servirem de referencial para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Você só vai servir de exemplo para alguém, você só vai ser um exemplo dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, quando você começar a acolher essa palavra como palavra de Deus. Quando você começar a ler esse texto sagrado, e esse texto sagrado confrontar os seus pecados, e você chorar por causa disso, e você dizer, meu Deus, eu estou em pecado, me ajuda a vencer esse mal, e a palavra de Deus bater no seu coração, e você dizer, eu preciso mudar, ao invés de ficar racionalizando. A nossa mente é terrível, enquanto o pregador fala algumas coisas, você fala, mas pelo menos eu tenho isso de bom. Enquanto a palavra de Deus bate de um lado, ele desvia para o outro. Uma vez eu vi um pregador que dizia, é o crente Matrix, né? Vem uns tiros de lá e vai só se desviando para um lado, para o outro, nenhuma pega nele, né? Meus irmãos, nós precisamos receber a palavra de Deus e acolhê-la em nosso coração, receber essa palavra com a alegria do Espírito, mesmo passando por lutas e provações. O verdadeiro evangelho, que não é esse mercandejado que tem por aí não, que só fala em cura, em libertação, a pessoa está lá só para poder receber um benefício, recebe e abandona a fé. Essa nunca foi uma fé verdadeira.
Isso não vai servir de modelo para ninguém. Agora vai servir de modelo aquele que acolhe a palavra em seu coração, que recebe a palavra no coração como palavra de Deus e diz: Deus, eu preciso colocar isso em prática. Ao invés de esconder os seus pecados ali debaixo do tapete, daqui o pastor vai pegar sobre esse assunto, só daqui a uns 6 meses de novo, eu não preciso disso, a palavra de Deus falou comigo, meu Deus, eu preciso mudar. Me ajuda porque eu não tenho forças em mim mesmo. E o Espírito Santo há de fazer essa obra em nossas vidas. Você está aberto a isso? Como é que você está acolhendo a palavra de Deus? Como é que você recebe a palavra de Deus? Como palavra de homem? Quem sabe você é um excelente colecionador de sermões. Já ouviu tantas coisas, mas essa palavra não tem frutificado, porque ela tem caído ou pela beira do caminho, ou tem ficado sufocada entre os espinhos, ou tem caído no meio das pedras e por isso não tem desenvolvido raiz. Seu coração tem sido terreno fértil, onde aquilo que está sendo plantado domingo após domingo aqui desse púlpito tem germinado no seu coração e você está procurando mudar. Irmãos, como nós precisamos de crentes que acolham a palavra, ao invés de deixar seus corações fechados à palavra de Deus. A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo para todos os crentes, porque, dentre outras coisas, era uma igreja que acolhia, que recebia a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo. Que isso possa acontecer na vida dos irmãos também. Já vimos 2 características dessa igreja, agora eu quero caminhar para a terceira e última. Já vimos que uma igreja modelo para todos os crentes, baseado nos versos 2 a 4, é uma igreja que evidencia as marcas da eleição, que são elas: operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança. Depois nós vimos que uma igreja modelo para todos os crentes é uma igreja que recebe a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo. E finalmente, irmãos, uma igreja modelo para todos os crentes é uma igreja que se converteu dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Acompanhe a leitura, a partir do verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A repercussão era uma só. O que estão falando? Estão falando que o povo da Tessalônica, a fé para com Deus deles tem sido um negócio fora de série. Eles abandonaram os ídolos e agora servem ao Deus vivo e verdadeiro e aguardam a volta do Filho de Deus. É um pouco básico da gente falar isso, mas é o básico que é o fundamento, e quem sabe é o que está faltando em você. Por que tem muita gente que não é modelo, que não é exemplo hoje? Você sabe por quê? Porque ainda não se converteu dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tem pessoas que estão professando fé cristã, que declaram: eu sou crente há X anos. Alguns são até líderes, e eu diria mais, até pastores. Mas eu não tenho dificuldade de dizer, muitos ainda não se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Conversão. Quando eu estava vindo para cá, de vez em quando tem umas plaquinhas: conversão à direita, conversão à esquerda. Você sabe o que quer dizer conversão, não sabe? Você está indo numa direção, e aí tem uma conversão. E aí o que acontece? Você continua naquela direção, você vai para outro rumo, para outro lugar totalmente diferente. Meus irmãos, uma igreja modelo, uma igreja que já tomou um rumo novo. É um povo que tomou rumo novo. Não é um povo que simplesmente tem um verniz de cristianismo, porque o que muita gente tem hoje é isso. É aquela madeira toda cheia de cupim, mas com verniz bonito por fora. É aquele sepulcro caiado,
Por fora uma beleza, por dentro só podridão. Jesus Cristo falou disso dos religiosos de sua época, os fariseus, que se preocupavam só com as coisas externas, mas não se preocupavam com a essência. Tinham aparência, mas não tinham essência. Nunca vai servir de modelo para ninguém. Por isso mesmo Jesus disse: ouçam o que eles dizem, mas não os imitem, porque eles não servem de exemplo. Porque eles falam, mas não fazem. Isso porque não se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos pensar um pouco sobre essa conversão. Primeiramente ele fala assim: se converteram, ou melhor, verso 9: no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Vamos pensar nessa expressão, deixando os ídolos. Você já deixou os ídolos para servir a Deus? Minha mãe se converteu alguns anos depois de mim, e ela teve que deixar toda a idolatria que ela seguia. Foi difícil. Por causa da cultura, por causa da família, mas ela deixou. Ela deu fim a todos os ídolos que existiam na casa dela, todo o oratório que ela tinha lá dentro da casa dela, porque ela dizia: agora eu vou servir ao único Deus vivo e verdadeiro, que não é feito nem de ouro nem de prata. Graças a Deus está lá servindo ao Senhor. Você já deixou os ídolos? Aí quem sabe você possa dizer assim: eu nunca tive um ídolo assim, pastor. Eu nunca tive essas coisas de imagem, de escultura, de ser devoto de fulano, de beltrano. Nunca tive essas coisas. Mas todos no fundo acabam tendo um ídolo, ainda que seja um ídolo do coração. O que é um ídolo? É aquele que assume o primeiro lugar da nossa vida. É aquele que assume o centro de controle da nossa vida e que nós vivemos em função dele. Jesus Cristo chega a afirmar que o próprio dinheiro pode ser esse ídolo e o chama de um Deus, Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Para algumas pessoas, o ídolo é o dinheiro. Minha esposa é uma graça. Muito transparente em suas conversas. Às vezes a gente está andando assim pelas ruas e enquanto eu dirijo tem um carro na frente e aí está escrito lá: propriedade de Jesus. Aí ela na bucha responde: é nada, vai pedir uma carona para ver se ele dá. Às vezes, não sei se algum dos irmãos tem adesivos no carro, não estou querendo pregar contra isso, mas estou querendo dizer o seguinte: às vezes a gente tem um discurso, né? Não, minha vida agora é para Jesus, né? Mas aí quando você toca em alguma área da pessoa: opa, isso aí não. Falou em dinheiro: opa, isso aí não. Ih, pastor, já está estragando a mensagem. Vai falar de dinheiro? No meu bolso ninguém mexe. Por quê? Porque o ídolo é o real. Meus irmãos, para outras pessoas o ídolo do coração são as festas. Tem gente que vive em função de festa, de curtição. E eu lá do Rio Grande do Sul fico ouvindo a fama da Bahia, que agora, né, de fora você ouve outras coisas, né? O pessoal sempre tem aquela ideia da Bahia. Bahia é só festa, é o ano inteiro só festa. O que o povo gosta? De festa. E tem gente que vive assim mesmo, só atrás de festa, de curtição. A alguns o Deus do coração é a bebida, só tem felicidade com bebida. Para outros, o ídolo do coração é o sexo, porque a pessoa vive em função disso, ela só se satisfaz nisso, literalmente só pensa naquilo. Quem é hoje o ídolo do seu coração? Em alguns corações, o ídolo é a amargura e o rancor. Você sabe por que a pessoa está fazendo tão bem? Aí você fala: ô, pai, como você está fazendo uma coisa bem feita? E ele: muito obrigado. Mas a intenção no coração é para poder descontar e ser melhor do que fulano, que ele morre de raiva. Sabia que tem gente assim? Tem gente que está se matando de trabalhar para conseguir uma vida honesta. Aí você fala: ô, rapaz, muito bem. Qual será a motivação do coração? É um ídolo que às vezes está lá. Você já abandonou os ídolos? Você já deixou os ídolos de lado? Jesus Cristo tem de ser o primeiro em seu coração.
Porque se ele não for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, então não adianta nada. Não podeis servir a Deus e a nenhum outro mais. Deus quer a exclusividade nossa. Portanto, irmãos, abandonemos os ídolos, sejam eles físicos ou sejam eles internos, ídolos do coração. Aquilo que rouba o primeiro lugar, deixemos de lado, porque de outra forma não conseguiremos ser modelo para ninguém. Vamos pensar nessa segunda expressão que aparece agora depois aí de converter-estes a Deus. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Você sabe o que quer dizer servir a Deus? Literalmente a palavra pode ser traduzida como a ideia de servir, um serviço escravo. Ele é o meu amo, o Senhor fala e eu obedeço. Para algumas pessoas essa ideia é meio ruim. Esse negócio de servir, pastor, eu prefiro ser servido, viu? Em vez de buscar, assistindo televisão, o que é melhor? Com os pés para cima, no sofá, e aí dá aquela sede. É melhor ir na geladeira buscar água ou pedir, querida, traz uma aguinha para mim. O que é melhor, hein? Servir ou ser servido? A nossa tendência é essa, é sempre ser, a gente está querendo sempre ser servido. Mas, irmãos, servir a Deus não é um peso como muitos pensam e como muitos acham. Ah, meu Deus do céu, já tem que fazer isso de novo? Estava servindo de manhã na igreja. Ah, meu Pai do céu, 6 horas, já tem que voltar de novo para a igreja para fazer de novo aquela mesma coisa. Muitas pessoas estão cansadas de servir a Deus. Mas de novo vou ter que fazer isso. Oh, meu Pai do céu, não aguento mais isso aqui. O que eu tenho visto é muito interessante. Na minha trajetória cristã, eu tenho visto como nós somos insignificantes e como Deus não precisa de nós. Você começa a botar muita banca, aí Deus bota outro no lugar. É isso que eu tenho visto. Tem gente que fala, não, esse negócio só precisa de mim, e aí começa a murmurar. Não, mas só eu que faço, só eu, também só tem eu. E aí sabe o que Deus costuma fazer quando a pessoa começa a fazer assim? Deus bota outro. Meus irmãos, servir a Deus não pode ser encarado por nós como um peso, como aquela canga que bota nas costas. Servir a Deus tem que ser visto como um privilégio, porque a Escritura afirma que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Se Deus não precisa, por que a gente serve Ele então? Porque Ele permite que nós o sirvamos. Ele nos concede esse privilégio. E alguns estão achando que é peso. Se você se acabar de servir a Deus e outros não fizerem, o azar foi deles. Você serviu. Paulo diz, eu me gastei por essa igreja, escrevendo aos Coríntios, e me gastarei ainda mais. Eu vou morrer fazendo isso, porque eu não estou servindo a homens. Eu estou servindo a Deus. E servir a Deus é privilégio. Quando você serve aos homens, você se decepciona. Quando você faz alguma coisa visando, isso aqui é para fulano ver, isso aqui é para... Aí você se decepciona. Agora, servir a Deus, 1 Coríntios 15, 58, diz que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Nós servimos a alguém que contempla do céu tudo aquilo que nós fazemos. E servir a Deus é privilégio. Então não bote obstáculos para servir a Deus. Eu me lembro que quando eu estava no início da fé, às vezes ia com o pastor Itamar, não esse Itamar de vocês, um outro Itamar lá de Campo Formoso, e ele ia para as congregações. E tinha algumas congregações que distavam cerca de 100 quilômetros quase. E a gente ia no Fusquinha azul, orando para o Fusquinha não quebrar no caminho. E a gente ia e ele não tinha nem como se comunicar, não tinha nem telefone. Na rádio, ele chegava lá e falava, os irmãos lá de não sei de onde, esse final de semana nós vamos passar por aí, tal, vai ter culto, tal hora, e normalmente tinha que ser mais cedo, porque não tinha energia, era no finzinho da tarde. O que eu achava interessante é que tinha um irmãozinho que andou 4 horas de bicicleta, estrada fora. Para quê? Para poder chegar lá na hora do culto. E quando o pastor chegou lá, ele estava lá todo empolgado, com a Bíblia assim, penteadinho, cabelo lambido, né? Com a Bíblia assim debaixo do braço, a calça dando na metade da canela.
E você olhava para aquele negócio, e o cara empolgado assim, e o pastor pregando, e ele prestando atenção, e eu admirava, depois conversando com ele, rapaz, eu andei, mas eu ando mais, se viesse mais vezes eu vinha mais. Por quê? Porque é um privilégio estar no meio do povo de Deus, servindo a Deus. É um privilégio poder adorar o Rei do Universo. É um privilégio poder estar diante daquele que é a maior sumidade de todas. As pessoas se prostram hoje diante de homens, diante de ídolos da música popular brasileira, diante das pessoas que têm algum poder. Ah, meus irmãos, nós servimos o Deus Criador do universo. Servi-lo é um privilégio sem tamanho. A igreja que é modelo para todas as outras é uma igreja que se converteu dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ela tem um privilégio nas suas mãos. Ela tem a honra de estar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, permita-me, eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas permita-lhe lhe oferecer minha adoração, minha vida. E Ele recebe por meio de Cristo Jesus. Isso é um privilégio sem tamanho. Sirva a Deus, dê o seu tempo, dê sua vida, dê o seu sangue, dê o seu melhor. Deus é digno disso. E se você continuar nessa postura de que servir a Deus é um peso, pode esperar que daqui a pouco Deus troca. Deus bota outro no lugar, porque Deus não precisa de nenhum de nós. Quando você se achar o cara ou a cara, né? Ou não, mas aqui na mocidade não tem ninguém como eu, né? Aqui na UPH não tem ninguém como eu. Aqui na igreja, nessa área, não tem ninguém como eu. Fique nessa. Daqui a pouco, neste instante, você vê Deus bota no outro lugar. Porque Deus não precisa de nós. Por isso nós temos que nos colocar na posição que Ele nos deu de privilégio. É a posição de servo, de escravo, aquele que está ali aos pés. Isso é bom demais para nós. Finalizando esse ponto, o verso 10 diz que esses que se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardar do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja que se converteu, ela está com seu olho não mais na terra. Ela está com seu olhar, sua mente, seu pensamento no céu. Enquanto ela fica na terra, ela trabalha, mas como quem está no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Eu não posso ir muito distante. Por quê? Porque o ônibus está para passar. Falta um pouco tempo. Os tessalonicenses levaram isso tão a sério que quando Paulo escreve essa carta, e lá na frente, no capítulo 5, ele começa a falar da volta de Cristo, que Cristo está para vir e a vinda dele será como ladrão. Esses tessalonicenses receberam essa palavra com tanta força que eles pararam até de trabalhar. E ficaram assim: vamos ver a hora que ele chega. Paulo disse que está para chegar. E aí Paulo tem que escrever a sua segunda carta para poder corrigir essa ideia deles. Porque eles estavam pensando: não, então agora vamos aguardar. Observe, era um povo que acolhia a palavra mesmo. E ele estava lá aguardando: eu espero a volta de Cristo. Você tem aguardado a volta de Cristo? Algumas pessoas nem pensam nessa possibilidade. Porque primeiro tem que receber o apartamento que começou a pagar. Não, senhor, não vem agora não, deixa eu desfrutar. Ainda tem um negocinho aí que eu preciso ver. Ainda quero ver isso, aquilo, outro acontecer. Espera aí, meu irmão, quer dizer que tem coisas melhores e mais importantes do que a volta do Filho de Deus? Não, mas eu ainda quero mudar para outra cidade. Ué, você não está aguardando a cidade que vem do céu? Não, mas eu quero reformar minha casa. Você não está preocupado com aquela casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus? Às vezes a gente está preocupado com as coisas só na terra. Uma igreja que se converteu, de fato, é uma igreja que aguarda a volta de Cristo. Ele vive na terra, mas o pensamento está no céu. Ele trabalha, ele serve, mas ele diz: eu não sou desse mundo. Eu estou aguardando o meu mestre voltar. E eu vou viver como se meu dia de hoje fosse o último da minha vida. Eu vou viver intensivamente, como se Cristo estivesse para voltar. Há um hino antigo que eu gosto muito. Eu sou novo, mas eu sou um pastor antigo. Eu gosto de coisas antigas, desde as coisas mais antigas como a Bíblia, né? Mas há um hino não tão antigo quanto a Bíblia, que diz assim: se tu soubesses que Jesus viria, ainda antes do amanhã raiar,
temor ia sentir ou alegria, sabendo que essa noite ele ia chegar. E as coisas a fazer ou a falar, talvez a carta a ponto de escrever, quanta coisa ias tu mudar, sabendo que essa noite ele ia chegar. Você aspira pela volta de Jesus? Ou você aguarda mais pela solução dos teus problemas aqui da terra? Você aspira pelo dia em que você não mais vai lutar contra o pecado? Que o pecado não mais vai ter domínio sobre sua vida? Você aspira por esse dia onde não vai mais haver problema, luto, dor, violência? A igreja que se converteu é a igreja que aguarda. Essa igreja que deixou os ídolos e se converteu ao Deus vivo e verdadeiro para o servir e aguardar a sua volta, é uma igreja habilitada para servir de modelo. O meu desejo sincero nessa noite, que eu entendo que não é o meu desejo, mas é a vontade de Deus, conforme revelada na Escritura, é que nós, à semelhança dos Tessalonicenses, possamos ser uma igreja modelo. Que você, meu jovem, seja um crente modelo. Que você, minha senhora, seja uma mulher de coragem, de exemplo em tudo que faz. Que você, meu senhor, um pai meu aqui na fé, os cabelos grisalhos, que o senhor seja um exemplo de homem dentro da sua casa, dentro da sua igreja, por onde você estiver. Que você, adolescente, seja um exemplo no meio dessa geração incrédula, de um adolescente temente a Deus. Que você que é casado, demonstre dentro do seu casamento que você é um homem de Deus, e as pessoas podem dizer, eu quero ser como ele. Que as pessoas possam olhar para vocês, irmãos, e dizer, eu quero imitar você, porque eu sei que se eu te imitar, eu vou imitar a Cristo. Que nós sejamos, irmãos, como essa igreja, uma igreja modelo para todos os crentes. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.